Bem-vindos de novo aos vídeos sobre jQuery. Continuamos a falar sobre efeitos. Voltamos então, depois de ter falado sobre o delay, ao fade. O fade significa transformar os elementos de HTML relativamente à sua opacidade, ok? Portanto, quando estamos a trabalhar com opacidade, significa que estamos a trabalhar com valores que vão entre 0 e 1, com casas decimais, obviamente, sendo que o 1 é nenhuma opacidade, ok? Portanto, ou melhor, a opacidade total, isto é, não há transparência, o 0 significa a transparência total. Ora, nós temos aqui então, eu tomei a iniciativa, melhor dizendo, de voltar a ter então aqui 3 divs apenas, com o animar, animar 2, animar 3, terceiro, segundo, primeiro, etc. No main mantém-se tudo exatamente igual e no meu JavaScript eu vou fazer aqui um pequeno exercício muito semelhante ao que acontece com, por exemplo, alguns scripts de JavaScript que nos permitem criar menus que, ao passarmos com o rato por cima, com o cursor do rato, automaticamente se verifica aqui uma alteração animada da tecla, ok? Eu vou aqui simplesmente fazer o seguinte. Vou aqui reduzir o padding para 10px, ok? Para que isto se transforme praticamente em teclas. O margin vou definir para 5px e vou colocar aqui, só para colocar um pouco mais de aspecto a estes valores que aqui estão, como se fossem teclas, vou colocar aqui um border radius de 5px. Vamos ver como é que está aqui o nosso aspecto, ok? Pode ser um border radius de 15px, por exemplo, para pôr aqui as teclas mais redondinhas, tudo muito bem. Ora, o objetivo do meu exercício, neste caso, é demonstrar a utilização do fade to. Ora, fade to significa fazer um fade até determinado valor. Ora, isto vai-me permitir então que eu possa fazer aqui uma espécie de versão botão rollback, ok? Ou melhor, botão rollover, perdão. Isto é, ter aqui os botões ligeiramente transparentes e quando passo o rato por cima eles automaticamente ficam totalmente opacos. Ora, vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui com o jQuery. Ora, nós temos aqui basicamente 3 divs, ok? Poderíamos chamá-los pelos seus IDs, mas neste caso, para facilitar a exemplificação, vamos utilizar apenas um selector do div, para selecionar qualquer div e desta forma aplicar a todos eles o mesmo efeito. Ora, o efeito que eu quero fazer é simplesmente o seguinte. Em primeiro lugar, coloca todos os divs, que são, neste caso, botões, não é? Coloca-os transparentes, ok? E nós vamos definir aqui um grau de transparência da seguinte forma. Poderíamos fazê-lo de duas formas. Há uma forma insegura, porque ela depende dos browsers, que é esta, é alterando o Cascading Style Sheets, e neste caso eu posso fazê-lo da seguinte forma, div.css, e agora opacity, que é uma propriedade de Cascading Style Sheets 3, e depois definir aqui um valor entre 0 e 1. Neste caso eu posso pôr .2. E reparem que, se eu fizer isto, eu vou conseguir o meu resultado. No entanto, este resultado de transparência vai depender muito do tipo de browser que eu estiver a utilizar, ok? Portanto, poderá resultar aqui no caso do Google Chrome, mas poderá não resultar, por exemplo, no Internet Explorer. Portanto, é uma questão de fazerem a experiência e verificar em diferentes browsers. Eu posso tentar aqui executar no Internet Explorer. Ok, neste caso não é este, mas sim este ficheiro. Executar Internet Explorer e reparem como só depois de eu fazer aqui o Allowed Content é que ele realmente foi conseguir fazer aqui o mesmo efeito, ok? Mas passando à parte os diferentes métodos, eu posso simplesmente fazer o seguinte também, e neste caso eu tenho a certeza que vou ter o resultado desejado, que é chamar novamente os divs, ok? E depois fazer um fade to, neste caso um fade to, eu sei que por defeito os meus objetos ou os meus elementos têm opacidade igual a 1,
ok? Então eu vou fazer um fade to, e agora tenho que definir dois parâmetros obrigatoriamente. A velocidade com que o fade vai ser feito e depois definir qual é o grau de opacidade do objeto. Então, neste caso, como eu quero que os meus objetos comecem imediatamente com o aspecto de ligeiramente transparentes, então eu vou definir aqui a velocidade como sendo 1, isto é, o mais rápido possível. E depois, imediatamente a seguir, vou colocar, por exemplo, ponto 4. Okay? E reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou refrescar a minha página e automaticamente, uma vez que o efeito do fade to é muito rápido, nós vamos ter aqui o primeiro, segundo e terceiro, assim com este aspecto mais transparente. Agora vamos criar a implementação de código de jQuery para que quando passamos o cursor do rato por cima destes elementos, eles fiquem com a cor mais viva. Então, neste caso, vamos aqui e fazer o efeito de fade to, neste caso, para tornar opaco. Ora, como é que vamos fazer isto então? Nós temos que adicionar dois eventos aos nossos divs. Um evento é o mouse enter e o mouse leave. Quando o rato sai, automaticamente vai fazer o fade inverso. Então, neste caso, vamos colocar aqui ponto mouse enter e quando executa o mouse enter vai fazer um efeito. Okay? Quando executa o mouse leave, vai fazer outro efeito. Ora, então vamos agora especificar aqui as funções. Function. Vamos colocar aqui function também já. Isto para não perdermos um bocadinho o fio à meada. E agora vamos fazer a implementação da primeira função. A primeira função vai fazer simplesmente isto. This.fadeTo. E neste caso, quando o rato entra, eu quero que o fade seja feito até ao valor 1, que é a opacidade total. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, com 300, ok? Portanto, são 3 décimos de segundo, vírgula 1. Okay? Nesta função aqui em baixo, eu vou então fazer diferente. Neste caso, this, portanto, o elemento que está a ser afetado, vai fazer um fade to à mesma 300. Depois podemos fazer aqui pequenas experiências e vai voltar a ter então o valor inicial que é 0.4. Ok? E depois posso, evidentemente, adicionar, neste caso, métodos click, mas aí suponho que com certeza irão querer criar um método click diferente para cada elemento que aqui está. Estes aqui permite-nos então criar o mesmo grau de efeitos para cada um dos elementos que ali estão. Vamos então fechar tudo isto, vamos testar a ver se há algum erro e reparem como eu automaticamente consegui criar aqui este efeito de fade in e fade out, ok? Através do fade to. Provavelmente quereríamos aqui, se calhar, um intervalo maior ou menor, então vamos colocar aqui intervalo, ok? Aqui vamos também colocar intervalo, para não ter que estar a alterar os valores diretamente em cada uma das implementações. Vamos definir aqui definição do intervalo de fade. Okay? Então, neste caso, vamos colocar aqui var intervalo é igual a 200. Okay? Então, neste sentido, a animação vai ser mais rápida, reparem. Okay? Se quiséssemos que fosse literalmente instantânea, bastaria colocar aqui 1 e reparem o que é que acontece. A animação é instantânea, ok? E portanto, desta forma, vimos aqui como utilizar o fade to, que necessariamente implica a utilização ou a escrita de um primeiro parâmetro, que é o tempo em milissegundos do fade, e depois o segundo parâmetro, que é o grau de opacidade. Nunca esquecer que é definido entre valores 0 e 1, com a possibilidade de definirem com casas decimais, e também existe a possibilidade de acrescentar um terceiro parâmetro, que é a tal função callback que nós já vimos relativamente ao fade in e ao fade out.